Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje vamos falar sobre mindset financeiro, é a mentalidade aplicada aos negócios, a mentalidade financeira aplicada aos negócios. Não vou tratar aqui sobre técnicas, sobre planilhas, sobre ferramentas, sobre controles financeiros em si. Isso é muito fácil, basta você buscar no Google e numa mentoria completa minha, obviamente eu passo essas ferramentas também, mas não é o caso deste vídeo, né? Vamos tratar de um assunto que vai além de ferramentas e controles. Controles, você pega um Excel, pega um papel de pão, um guardanapo, um caderno, anota ali e você tem um controle. A mentalidade, que é importante e que muitos consultores não tratam desse assunto, ela é sim, de fato, o assunto que eu preciso tratar aqui com você. Porque normalmente você vai ver em algum lugar, alguma consultoria, alguma mentoria, vão lhe fazer o quê? Vão lhe falar sobre o quê? Sobre ferramentas. Precisa ter controles, precisa ter ferramentas, precisa ter um sistema, mas ninguém te fala sobre a mentalidade das finanças aplicadas ao negócio. Então, eu começo aqui falando que ter um negócio é um investimento sim, e um investimento de alto risco. E você deve se perguntar, mas então, se ter um negócio é um investimento e de alto risco, não seria melhor investir, sei lá, na bolsa de valores, por exemplo, que apesar de ter um risco elevado, vai ser mais baixo do que ter um negócio. Você até pode fazer isso, mas o retorno que você vai ter vai ser o mesmo? Você abrindo um negócio, dependendo da sua expertise, você abre com capital muito baixo. Na bolsa de valores, para se ter um retorno bom de dividendos, por exemplo, vai precisar de algo em torno de 1 milhão para se ter um bom retorno ao mês, para poder viver de renda, que é o que chamamos. Então, eu digo que o empreender, o ter um negócio é sim um investimento de altíssimo risco, é um risco elevado, mas os riscos eles não devem ser evitados. Os riscos devem ser administrados. E é isso que faz a coisa girar. Aí que começa o pensamento, que a mentalidade financeira começa a trabalhar a seu favor. Então, use isso, administre os seus riscos, saiba projetar os seus riscos para poder ter um negócio próspero financeiramente. O grande problema dos brasileiros normalmente é a questão do eu recebo do meu cliente, eu compro mercadoria. Na verdade, o contrário, né? Eu primeiro compro mercadoria, vamos tratar aqui de revenda, tá? Eu compro mercadoria A, eu vendo essa mercadoria para um cliente. Eu paguei 10 na compra, vendi por 20, sobrou 10. Opa, pago os 10, os outros 10, vem pro meu bolso. Isso aí que tá errado. Ah, mas isso aí todo mundo fala que tem que guardar, tem que não sei o quê, mas todo mundo fala, mas ninguém faz. E esse é o grande lance, é você fazer isso, se planejar financeiramente. Existem negócios que eles são sazonais, eles têm picos de faturamento em alguns meses e eles caem de faturamento em outros meses. Eu moro no Rio Grande do Sul, nós temos aqui um período de calor muito curto em relação ao ano inteiro. Vamos dizer que nosso período de calor seja dezembro, janeiro, fevereiro e talvez março. Metade de novembro e metade de março. Vamos lá, são 4 meses. Para um ano de 12. Então eu tenho 1/3 do ano de calor e 2/3 do ano de frio praticamente. Então a sazonalidade existe que se eu for vender sorvete, se eu for vender alguma coisa para o verão, para calor, eu preciso me programar para faturar em 4 meses e manter o meu negócio durante 8. Se eu faturo alto nesses 4 meses e saio a comprar um carro, casa e gastar e viajar, eu vou quebrar e eu não vou manter o meu negócio nos próximos 8 meses. Concorda? Então é esse planejamento que deve ser feito. Existe uma história, eu ouvi, nunca mais esqueci, e eu não sei nem se é verdade ou não, mas eu acabo acreditando aquilo como verdade. E eu sempre repasso ela, que a China ela é uma grande potência hoje, uma grande potência mundial na economia, porque a diferença entre o empresário chinês e o brasileiro é justamente essa. Digamos que os dois tenham exatamente o mesmo tipo de negócio, as mesmas condições, tudo exatamente igual, mas a mentalidade é que muda. O empresário chinês, ele ganha
ele separa uma parte, ele reinveste na empresa e ele sobrevive com aquela pequena parte que lhe cabe. Ou seja, ele não troca de carro, ele não compra casão, ele não compra um telefone de 4 ou 5 mil reais porque a empresa dele está bem. Ele reinveste na empresa. Por quê? Porque se a empresa dele está gerando resultados com aquele tamanho ali, se ela aumenta, pode dar muito mais resultado. Então ele continua com o carrinho velho dele, continua morando num bairro humilde, continua com um telefone que vai dar o suposto suporte para ele e continua reinvestindo. Lá dentro de 2, 3 anos, aí sim, uma empresa bem estabelecida, bem planejada e gerando lucros e dividendos bem poupudos, vamos dizer assim, aí sim ele vai se preocupar com ele, mas antes com a empresa. O brasileiro não. O brasileiro tem a mentalidade de que, opa, meu negócio está dando dinheiro, eu preciso comprar um carrão, eu preciso trocar meu telefone, preciso morar num bairro de classe alta, classe média alta, enfim, porque eu preciso mostrar para as pessoas que o meu negócio está prosperando e dando dinheiro. Mas só que não é bem assim. Aí daqui a pouco entra nessa sazonalidade, não tem um planejamento, o negócio afunda. E aí começa a pedir dinheiro emprestado para banco, a juros altíssimos, sem se planejar, não planeja fluxo de caixa futuro também, não tem dinheiro guardado para uma contingência que é justamente essa baixa de faturamento, onde o meu faturamento do mês não vai ser necessário, não vai chegar para pagar as contas, então eu vou precisar de dinheiro a mais, mas eu não tenho por quê? Porque eu botei no meu bolso e está onde? Está tudo lá, gasto no meu carrão, no meu telefone do momento, na minha casa. Eu não tenho talvez nem condições de manter esses bens, porque a empresa não vai me gerar rendimentos suficientes para isso. Então analise muito bem essa situação, faça um planejamento e reinvista sempre na sua empresa. Faça a retirada dos lucros somente se exceder esse planejamento. Então fica a dica aí. E essa dica vale por quê? Porque o lucro ele é parte do negócio. O lucro não é do dono ou da dona da empresa, não é do proprietário, o lucro é do negócio. Por isso mesmo, se depois de um planejamento bem feito houver excedente desse lucro, aí sim é o retorno do seu investimento no negócio. Agora eu vou falar rapidamente sobre 3 grandes erros financeiros dentro de uma empresa. Se você está fazendo um deles, pelo menos, tome cuidado, anote aí para poder voltar atrás e pensar na solução para esse erro, para corrigir o mais rápido possível, beleza? Erro número 1, não planejar entradas, saídas e destino do lucro da empresa. Acabei de falar aqui sobre o lucro da empresa, então faz parte desse grande erro, é não saber destinar o lucro dentro da empresa, não saber as entradas, nem as atuais e nem planejar as futuras, não saber as saídas, eu não saber o que eu vou gastar, onde eu estou gastando. Isso é a principal chave, saber onde está gastando. Até num Clips você tem que ter esse controle. E o destino dos lucros, porque senão vai ficar aquela coisa, mas eu estou faturando muito bem e no final do mês não me sobra dinheiro. Você não tem o controle de onde está gastando, possivelmente. Ou você acha que está faturando bem, mas você não tem o controle. Então você acha que está entrando muita grana, mas não, muito pelo contrário, pode estar entrando pouca, menos ainda do que você imagina. Então tenha esses controles, ok? Erro número 2, superdimensionar o seu negócio. Esse também é um grande problema. Aqui eu dou um exemplo que é o seguinte, você deve até estar se perguntando, o que é o superdimensionar o negócio? Vou dar um exemplo para facilitar o entendimento. Digamos que eu vá trabalhar com pizza. Vou vender pizzas. Eu faço um estudo, eu vejo que a minha área de atuação para teleentregas vai me dar uma saída por noite, vou trabalhar só à noite, vai me dar uma saída por noite de 50 pizzas. Eu faço meu planejamento, eu monto uma estrutura, eu compro um forno, compro, sei lá, uma maceira, compro estrutura que é suficiente para que eu consiga entregar 300 pizzas por noite, 500 pizzas. Mas no meu estudo, inicialmente, eu vou entregar só 50. Eu não consigo passar disso em função de localização e afins. Não vamos entrar nesses detalhes.
Mas enfim, eu tenho um negócio para 50 pizzas e eu monto uma estrutura para 200, 300. Ou seja, eu tenho uma folga de 6 vezes a minha produção. Para que isso? Isso vai me gerar custo. Eu vou ter maquinário muito grande e excedente, muito além da minha produção necessária, que vai me gerar custo. Eu vou ter que fazer manutenção, esse maquinário vai depreciar, ele vai acabar estragando com o tempo, então tudo me gera custo. Se o meu forno é um forno elétrico, eu vou ter um consumo muito maior de energia desnecessariamente. Se for um forno a gás também vai consumir muito gás, assim como se for um forno a lenha, vai consumir mais lenha do que o necessário. Então não superdimensione o seu negócio. Você tem um negócio, trabalhe com a capacidade, com a demanda que seja necessária. Vai escalando essa estrutura e dimensionando ela conforme você conseguir ir trabalhando. Então, se eu tenho essa pizzaria para 50 pizzas por noite, eu vou trabalhar talvez com uma margem de 10, 20% além. Minha capacidade é de fazer 60, 70 pizzas. Ótimo, aí tudo bem. Eu vou escalando, eu chego nessas 60, 70 por noite. Isto virou recorrente, isso passou a ser diariamente, eu consegui chegar talvez a 100, eu vou aumentar o meu negócio e expandir para que a minha produção passe a ser de 100, 150 e assim conforme eu for escalando, eu vou dimensionando o meu negócio, porque senão eu vou ter custo totalmente desnecessário. E o lucro vai para onde? Vai para o ralo. Por quê? Falta de planejamento. E o grande erro número 3 é fazer um empréstimo ao invés de um financiamento. Então, se você precisa de um fluxo, de um giro, de algum dinheiro para sua empresa para poder girar, e isso é muito natural das empresas tomarem dinheiro de terceiros, né, de bancos, coisas assim, não faça um empréstimo e sim um financiamento. Os empréstimos são mais caros. E por que eles são mais caros? Pelo simples fato de não ter uma garantia em troca. Você vai no banco, pede um empréstimo, o banco te libera o dinheiro e você sai do banco simplesmente assinando um contrato. O banco não tem nada de garantias de que você vá pagar aquilo ali. Agora, se você tem um financiamento, o banco tem um bem que está no nome dele e se você não pagar o banco simplesmente vai lá e pega esse bem. Então essa é a grande diferença. Por isso os juros de empréstimo ele é mais elevado e os juros de financiamento é mais baixo, porque existe um bem atrelado. O banco tem uma garantia de recebimento. Mesmo que ele não receba, ele tem um bem que ele vai tomar e ele consegue fazer a venda, consegue fazer a revenda daquele bem e assim ele consegue recuperar, talvez não todo o dinheiro, mas pelo menos o banco não sai no prejuízo no caso de financiamento, porque ele tem esse bem. Entenda então qual motivo não pedir um empréstimo e sim fazer um financiamento de um bem caso seja necessário um dinheiro para capital de giro, para um investimento em expansão. E tem outras linhas de crédito também que são muito baratas hoje, basta você ir no seu banco, falar com o seu gerente e conversar, ver as linhas de crédito para expansão, para capital de giro, tem BNDES, que são muito baratas, talvez até mais baratas que o próprio financiamento. Então converse no seu banco, converse com o seu gerente, é interesse dele fazer isso também, porque ele vai estar obviamente te vendendo um produto e batendo a meta dele. O banco é meramente comercial hoje, então faça isso, vá até o seu banco, explore o seu gerente, que ele vai lhe ajudar. Gostou desse vídeo? Então curte, comenta em algum lugar que esteja por aqui, compartilha com quem você acha que precisa conhecer um pouco desse conteúdo aí e deixa os seus comentários se tiver dúvida, se você gostou, se você não gostou também. Enfim, vamos interagir aqui e eu vou responder os seus comentários. Beleza? Um grande abraço, bons negócios e mentalidade financeira para os seus negócios para prosperar.